Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada para entender melhor o que é diversidade e inclusão. E para nos guiar nesse caminho, temos um mapa bem especial que vai nos ajudar a navegar por esse tema que é tão importante. E para começar, vamos pensar um pouco. Todos os dias, nas nossas conversas, no nosso trabalho, as nossas palavras e atitudes estão construindo mais pontes ou mais muros entre as pessoas. O nosso mapa para essa viagem, então, é o Guia de Diversidade e Inclusão da Agência Nacional de Saúde Suplementar do Brasil, a ANS. É um material que foi pensado não só para informar, sabe, mas para realmente incentivar o respeito e a empatia no nosso dia a dia. Então, vamos lá. A nossa primeira parada aqui é para a gente alinhar dois conceitos fundamentais. Porque, olha, é super comum a gente usar diversidade e inclusão como se fosse a mesma coisa, né? Mas não é bem assim. A grande sacada é a seguinte: diversidade é sobre ter pessoas diferentes no mesmo lugar, é sobre representatividade. Já a inclusão é a ação, é garantir que todo mundo nesse lugar tenha a mesma chance de participar, de se desenvolver, de ter a sua voz ouvida. E claro, não adianta só ter diversidade se a inclusão não acontece de verdade. E para isso, a gente precisa olhar para umas barreiras mais profundas. É aí que a gente entra num assunto super importante e complexo: raça e racismo. Sabe o que o guia mostra? Que o racismo não é só uma questão de preconceito de uma pessoa com a outra. Muitas vezes ele tá embutido nas regras, nos processos das próprias instituições, criando desigualdades que se repetem. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso no Brasil, olha só esse gráfico. Os dados do IBGE mostram um país, nossa, absurdamente diverso. Quase metade da população se identifica como parda. É muita gente. E essa complexidade não para na etnia, claro. A nossa jornada segue agora para outro universo riquíssimo da experiência humana, o gênero. E aqui é fundamental não confundir as coisas. Olha só, identidade de género é sobre como a pessoa se vê, quem ela é. Já a orientação sexual tem a ver com por quem ela se sente atraída. São coisas diferentes. Olha que interessante essa imagem, a mândala da diversidade sexual. Ela ajuda a gente a visualizar que a identidade humana não é uma caixinha de isso ou aquilo. É um espectro enorme, cheio de combinações. E para navegar nesse assunto, tem dois termos que ajudam bastante a gente a entender. Cisgênero é a pessoa que se identifica com o gênero que deram para ela quando nasceu. Já transgênero ou trans é quem não se identifica com esse gênero que foi atribuído. Continuando nossa exploração, vamos falar agora sobre um ponto essencial: enxergar além das aparências, além da primeira impressão. Vamos falar da inclusão de pessoas com deficiência. E aqui, gente, a linguagem faz toda a diferença. O guia reforça isso. O certo é pessoa com deficiência ou PCD, porque a deficiência é uma característica da pessoa, não é a pessoa inteira, né? A pessoa não porta uma deficiência. Mas não é só sobre usar o termo certo, é sobre ter a atitude certa. O guia traz umas dicas bem práticas. Por exemplo, para interagir com uma pessoa surda, são coisas simples que mudam tudo. Ficar de frente, falar de forma clara, sem gritar, e usar gestos para ajudar na comunicação. E essa mesma lógica de respeito e colaboração vale para guiar uma pessoa com deficiência visual. Oferecer o cotovelo, caminhar no ritmo dela, avisar sobre os obstáculos, são pequenos gestos, mas que têm um impacto gigantesco na interação. Bom, agora a gente chega numa parte, olha, fundamental dessa nossa conversa. Aqueles preconceitos que às vezes escapam no nosso dia a dia, sabe? Nas palavras que a gente usa sem nem pensar direito. Pensa, por exemplo, na expressão cabelo ruim. Tão comum, né? Pode até parecer algo inofensivo para muita gente, mas essa frase carrega um peso, uma história bem complicada por trás. O que o guia mostra é que isso é o que a gente chama de racismo linguístico. Por quê? Porque ele vem de uma história que sempre valorizou mais as características europeias. E isso afeta diretamente a autoestima das pessoas negras. Vamos para outra? Dar uma de João sem braço. Quem nunca ouviu? A gente usa para falar de alguém que está fugindo de uma tarefa. Mas por trás dessa frase também tem um preconceito embutido, que nesse caso é o capacitismo. Pois é, o problema todo é usar a ideia de uma deficiência como se fosse sinônimo de algo negativo, de preguiça.
Isso é super desrespeitoso e reforça estereótipos. O nome disso é capacitismo, e o guia dá esse alerta para a gente ficar de olho. E, para fechar essa parte, o guia chama atenção para mais um preconceito muito presente, principalmente no mercado de trabalho: o idadismo, ou etarismo. Aquela ideia de julgar alguém só pela idade que tem. Bom, e com tudo isso, a gente chega ao nosso destino, ao ponto onde todos esses conceitos se encontram e fazem sentido juntos. No fim das contas, a grande mensagem do guia da ANS é um chamado para a gente sair da inércia. Não é só tolerar a diversidade, é ir além, é promover, é fazer acontecer de verdade. Porque, no fundo, a questão não é decorar um monte de regras, né? É sobre mudar a nossa mentalidade. É estar sempre aberta a aprender. A jornada da inclusão não tem um ponto final. O mais importante é a gente se perguntar: qual o próximo pequeno passo que eu posso dar para colocar a empatia em prática?